Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esse meu último ano, meus 26 anos, e dizer um pouquinho o que eu aprendi nesse ano, quais são as reflexões que eu trago. Como eu fiz também no vídeo de aprendizados aos 25 anos, eu acho que seria interessante dar continuidade falando agora dos aprendizados aos 26. E falando três coisas, na verdade, assim, que mais me marcaram e que eu queria trazer aqui para vocês, para pensar e que me fizeram, assim, ver que talvez possa auxiliar alguém, ajudar alguém, compartilhar aquilo que eu experimentei. Bom, como eu falei, são três coisas, então uma delas é a questão do medo. Eu percebi nesse último ano que quanto mais medo a gente tem, mais a gente alimenta esse medo, ocultando ou não enfrentando, a gente fica pior. Muitas vezes a gente tem medo de algumas coisas que existem muito na nossa cabeça, que não são uma realidade ou que não se concretizam. E a gente sofre por antecedência, a gente sofre somente por pensar no perigo de determinadas coisas. E se a gente não enfrentar verdadeiramente aquilo que está diante de nós, é pior. Então, o que eu aprendi nesse último ano foi, se tem um negócio que te dá medo, abre bem os teus olhos e tenta entender isso, entender o que está acontecendo, de onde está vindo esse medo e por que você tem medo disso. Eu vejo muitas histórias, principalmente histórias bíblicas, né, de situações em que os personagens tinham muito medo e como isso atrapalhou muitas vezes o desenrolar, o desenvolver daquele início, principalmente no início, né. E eu revi esses dias atrás, o filme Crônicas de Nárnia, que eu gosto muito, mas assim, quando eu revi ele, eu fiquei com muita raiva mesmo dos personagens. Porque eles estavam com muito medo, eles chegam ali em Nárnia, o Aslan tem um propósito totalmente diferente para eles, tem uma missão especial para eles são reconhecidos como reis e rainhas em Nárnia, mas eles têm medo da posição que eles estão ocupando, eles têm medo de lutar contra os inimigos, mesmo que eles sejam capacitados para isso, mesmo que eles tenham todas as habilidades para isso. E esse medo deles faz com que eles não vão, com que eles não façam, com que eles não falem, com que eles não cumpram aquilo que eles precisam cumprir. Isso dá um nervoso. Dá um nervoso porque a gente geralmente vê o filme de ação em que os protagonistas eles são muito ousados. E o que me chamou a atenção, principalmente no primeiro filme do Crônicas de Nárnia, é esse medo. E daí, como eu fiquei com medo, eu comecei a pensar quantas vezes na minha vida eu estava sendo medrosa e não fazendo aquilo que eu deveria fazer e que eu precisava fazer, que fazia parte, né, da minha história, dos enfrentamentos que eu deveria ter, porque eu já estava capacitada para lidar com essas questões. Então, foi uma das coisas, né, o medo. Aí outra coisa também legal é que ontem a gente foi no Beto Carreiro e daí tinha aqueles brinquedos super radicais, né, e eu fui com uma barriga assim, gelada já só de pensar nos brinquedos mais radicais, né? Big Tower, principalmente. E chegando lá, a Big Tower, claro, foi uma das que mais me apavorou. Mas teve outros brinquedos que eu fiquei com medo, achei que eu ia ficar muito mal. E que quando eu fui de olhos bem abertos e com aquela vontade de experimentar realmente uma emoção nova, foi tranquilo, assim, não foi algo ruim, como tinha ficado uma impressão no primeiro momento, quando eu tinha ido da outra vez. Então, achei que foi bem interessante esse olhar sobre o medo. Outra questão que foi importante também é expectativas, que eu comecei a pensar. Expectativas sobre as pessoas, expectativas sobre as coisas da nossa vida. Eu comecei a lembrar de alguns dias que eu enfrentei muita tristeza, muita angústia, alguns dias em que eu realmente me vi frustrada. E eu comecei a identificar, a pensar o que aconteceu nesses dias, por que será que eu me senti tão frustrada, por que essa tristeza tomou conta do meu coração. E eu fui ver que em todos esses dias o que existia em comum existia uma expectativa que não tinha sido alcançada. E muitas vezes a gente tem expectativas sobre as pessoas. E as pessoas não têm como corresponder àquilo que a gente espera. Até porque, primeiro, às vezes elas nem sabem que a gente espera determinadas coisas, e outra que também, né, a outra pessoa tem sua própria forma de ser, ela não tem que corresponder às expectativas do outro. Então, eu comecei a pensar como eu precisava abaixar certas expectativas, reduzir certas expectativas,
porque não é justo, principalmente com relação às pessoas e com relação à vida. A vida é o que é, ela não é o que eu espero que ela seja. Então, isso reduziu bastante o sofrimento. E o terceiro ponto, que eu já esqueci o que era a expectativa. Ai, que muito bom isso que eu aprendi. Esse terceiro ponto é o dizer não. Nossa, eu aprendi a dizer não e isso foi maravilhoso. Eu tinha uma visão um pouco diferente do que era dizer não. Me fazia pensar que dizer não era fazer mal para as outras pessoas de uma certa forma. E claro, isso vem de uma imaturidade, de um entendimento incompleto da verdade, e hoje eu tenho muito mais segurança para conseguir dizer não nos momentos que é necessário dizer não e dizer sim quando é necessário dizer sim. Ainda estou desenvolvendo isso, mas é uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido. E uma coisa que aconteceu também quando eu tinha uns 26 anos foi que eu retornei para análise, né, como psicólogo, e eu achei que isso foi muito importante para que eu pudesse alcançar esses aprendizados. Se conhecer melhor, conseguir se posicionar melhor em algumas determinadas situações, e eu vejo muito Deus trabalhando dessa forma para me levar a um amadurecimento, né, para me levar a um crescimento, e eu acredito que isso está acontecendo. Então essas coisas que eu aprendi, eu acredito que ainda tenho muitas coisas a acrescentar, muita coisa para aprender, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Até mais!